Olá, muito boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Eduardo Pimenta. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria convidar a todos os empreendedores, a todos os grandes interessados aqui nesse tema, um papo que a gente vai ter aqui hoje, um papo apresentado, uma parceria que a gente fez com o Algar Telecom, né? Ao longo de 1 hora, vocês vão poder conversar com duas feras que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. A ideia desse papo hoje aqui é a gente falar um pouco sobre os grandes desafios das micro e pequenas empresas, os desafios digitais das MPS, no contexto que a gente está vivendo hoje, né? Desde muito tempo, a digitalização dos negócios é uma tendência inequívoca, né? Todo mundo que está aqui sabe disso, mas nos últimos meses, por causa de tudo isso que a gente vem vivendo, é claro que a necessidade de soluções tecnológicas que consigam viabilizar os negócios das MPS, isso tudo, a gente observou um sentimento de urgência para isso. Portanto, esse papo aqui hoje é um papo justamente focado nisso, né? Nós temos aqui a presença de dois especialistas que vão nos ajudar a entender esses desafios, como enfrentá-los, né? E eu tenho prazer, inclusive, já de apresentá-los aqui nesta conversa hoje. Do meu lado aqui na tela, vocês estão vendo, eu tenho o João Kepler, que é muito conhecido, empreendedor que investe desde 2008, é uma autoridade no assunto. Ele é diretor da Bossa Nova Investimentos, premiado como o melhor investidor anjo do Brasil pelo Startup Awards, apresentador do reality show O Anjo Investidor na Rede TV e Jovem Pan, colunista de diversos portais no Brasil, palestrante internacional, escritor, autor e coautor de vários livros, entre eles Vendedor na Era Digital, Educando Filhos para Empreender, Smart Money, Gestão Ágil. Ele é reconhecido como um dos conferencistas mais sintonizados com inovação, investimentos, startups, enfim, é alguém que, de fato, para a nossa audiência, para o nosso público, é muito conhecido e é alguém que vai conseguir contribuir muito com o nosso papo hoje. Boa tarde, João, como é que você está? Boa tarde a todos vocês que estão assistindo aqui, muito bacana estar aqui presente logo nesse dia, né, esse dia tão importante, nessa semana importante semana do pequena e média empresa, da micro e pequena empresa, do empreendedor. Então, muito bacana, vai ser um papo bem gostoso, vamos lá. Muito bom, e eu queria apresentar para vocês também o Aislan Mendonça, diretor de negócios, segmento MPE, micro e pequenas empresas, na Algar Telecom. Ele é o cara que nos propiciou fazer esse papo aqui hoje. A ideia da gente conversar vem muito do Aislan, que vai mostrar para vocês aqui algumas das soluções, né? O Aislan é formado em administração de empresas, especialização em gestão estratégica de marketing e tem MBA em transformação digital. Tem uma vivência de 18 anos no mercado de telecom, com atuação nos segmentos de B2C e B2B. Ele vem, então, aqui falar um pouco para a gente da Algar e de suas soluções e de como a empresa tem ajudado, né, os micro e pequenos neste momento. Muito boa tarde, Aislan. Como é que você está? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, João. Ótimo, muito bom. Prazer estar com vocês. O João já trouxe aí, hoje é um dia especial para a gente, porque hoje é dia do realizador de sonhos, um empreendedor, é a força motriz do nosso Brasil, então, mais do que especial estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, obrigado. Muito bom. Dia 5 de outubro, dia do empreendedor, não poderíamos ter um contexto melhor para fazer esse papo. E bom tê-los aqui, senhores. Eu quero fazer uma pergunta para o João, né? Ele que tem essa visão histórica da evolução do ecossistema de empreendedorismo do Brasil, né? Eu queria entender um pouco, João, como é que você vê o momento atual, né? Pensando
nessa evolução histórica, mas também na história recentíssima, né, do empreendedorismo, que compreende esse período de pandemia, em que a gente tem, obviamente, um desafio enorme, né? No começo a coisa começou ali, mas agora me parece já estamos num outro patamar. Queria que você ajudasse a entender um pouco essa evolução para a gente começar esse papo, por favor. Obrigado, Eda. Um abraço aí para o Adnan também. Nós somos 3,7 milhões de micro e pequenos empreendedores no Brasil, né? A gente, só para você ter uma ideia, a gente tem mais de 9 milhões de estabelecimentos. E aí é que tem o grande ponto, né? Mais de 50% dos empregos da iniciativa privada vem dessas empresas. Então, eu queria chamar a atenção que a gente nunca teve um crescimento tão grande e tão importante do empreendedorismo brasileiro, né? Nós somos, efetivamente, uma mola propulsora para ajudar no desenvolvimento econômico do país. A gente, de alguma forma, carrega esse país nas costas, e isso é uma grande responsabilidade, mas é também uma atenção que todos nós temos que ter para essas pequenas empresas, né? Bom, elas estão enfrentando e sempre enfrentaram desafios, né? Sejam nesse momento de pandemia, veio instabilidade, demissões, problema de caixa, né? A questão das vendas caíram, muitas delas ficaram fechadas, né? Então, tem vários problemas, e o coronavírus afetou demais, e elas sofreram grande impacto em suas atividades, e esses empreendedores também. Só que o empreendedor brasileiro, ele realmente, como ele já está acostumado com esse desafio, que eu digo que quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo por conta dessas barreiras, ele começou a desenvolver, né, muitas alternativas, ideias, né, e desenvolveu negócios, e adaptou os seus negócios para o momento de pandemia. Então, tiveram, por exemplo, empresas que estavam totalmente fechadas, impedidas de trabalhar, foram buscar alternativas de como conseguir escoar o seu produto, seu serviço, o seu negócio, e não parar o seu negócio. E, claro, muitas dessas empresas usaram o digital, né? Então, eu vejo que a gente está num momento ótimo para isso, né? Essa história da pandemia veio para acelerar e apressar isso, e muitos microempreendedores começaram, então, a buscar alternativa no digital para conseguir não só sobreviver, mas agora vencer, ganhar dinheiro. E acredito que a gente vai ter a oportunidade aqui de debater quais são essas alternativas e como foi que eles fizeram, principalmente esses empreendedores das chamadas startups também, né? Sem dúvida, João, mas a gente pode dizer que essa crise trouxe para o cenário players menores ainda do que nós tínhamos. Quer dizer, se antes isso estava circunscrito a um determinado tamanho de negócio, você ter soluções digitais, essa crise propiciou que novos players e pequenos, pessoas com estruturas muito pequenas, pudessem se somar, né, ao mundo dos pequenos empreendedores. Você consegue localizar essa tendência? Sim, demais, até porque como existe um pouco mais educação, mais informação hoje em dia, muitos empreendedores tiveram essa noção de que eles podem fazer. E o que eles fazem? O empreender é resolver problemas também. Então, como muitas empresas, muita gente estava com problemas para resolver, e principalmente as empresas maiores, com mais estrutura, esses empreendedores identificaram como eles podiam criar soluções para atender esses problemas e para resolver esses problemas. Então, eu vejo que, eu acho que eu nunca vi tantos profissionais da era digital, desse digital, resolvendo esses problemas, seja na comunicação, seja no relacionamento, seja na comunicação, no relacionamento e na comercialização. Então, esses empreendedores, esses pequenos empreendedores, começaram a ter espaço sozinhos, usando a força do digital, usando a força das redes sociais, para começar a prestar esse serviço de uma maneira à distância, né? Coisas que, para trás um pouco, eles não conseguiriam, porque tinha que ter infraestrutura, tinha que ter aquele conceito de empresa estruturada, fachada na porta, nome na fachada, né? Hoje em dia não precisa mais disso. Ele pode estar em qualquer lugar, como a gente chama no mundo da tecnologia, everywhere, né? Ele pode estar em qualquer lugar e ele pode estar buscando, sendo uma parabólica de problema, e encontrando as soluções, e dentro da sua especialidade, vai lá e atende. A chamada oportunidade de ganhar dinheiro.
Muito bom, João. Você que está chegando agora para esse papo, nós estamos falando aqui hoje sobre os desafios digitais das micro e pequenas empresas, tendo como pano de fundo, obviamente, toda essa aceleração da digitalização dos negócios que veio junto com a pandemia, né? E para isso, então, nós temos aqui hoje o João Kepler e o Aislan da Algar, para a gente poder entender um pouco melhor, explorar um pouco melhor esse mundo. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, vocês podem mandar aqui para a gente dentro do nosso canal. Eu recebo as perguntas e posso repassar aqui para os nossos convidados. O Aislan, mas eu fico pensando aqui, primeiro eu queria fazer duas perguntas. Uma, eu queria que você falasse um pouco da Algar, né, o momento que vocês estão hoje e exatamente, né, como é que é a atuação da empresa diante desse grande desafio. Mas, num segundo momento, eu fico pensando aqui que está certo, como disse o João, muita gente fazendo como pode, sozinho, tentando se virar e acessar os canais os canais tecnológicos que propiciam, né, o desenvolvimento do negócio. Mas empresas como o Algar são capazes não só de orientar, né, como de prover solução full service para os negócios. E isso, a novidade, é que isso está ao alcance de cada vez mais gente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Hoje, como é que você enxerga esse ecossistema de empreendedorismo? Se há preparo, se as pessoas têm, de fato, todas as informações disponíveis, e falasse um pouco também desse pacote de negócios full service. Legal, Edward. Bom, a Algar é uma empresa que nasceu mineira, brasileira, e como toda empresa brasileira, ela já rompeu várias crises e foi se reinventando à medida que elas foram acontecendo, tornando-se mais forte, mais resiliente e com grande atuação no ecossistema. Nós somos uma empresa nacional, atuamos do sul ao nordeste do Brasil hoje, com soluções para B2B e MPE, né, o corporativo e MPE. Soluções que vão desde link, voz, até soluções de TIC. Algumas soluções a gente vai perpassar por elas aqui ao longo da conversa. Algar um grupo Algar já tem mais de 90 anos, né? Está completando esse ano, são 65 anos do Algar Telecom. Então, uma empresa, ela é antiga, mas não é velha. É uma empresa nova, jovem, muito antenada para os movimentos que estão acontecendo. A gente tem um centro de inovação muito importante, que é o Brain, e o Estação, que recebe tudo que a gente tem de novidade. É uma empresa que respira tecnologia e inovação, e muito aberta e muito ciente do papel que ela tem social, econômico, ao longo desse Brasil, de prover soluções e também de geração de valor e de emprego. Bom, Eduardo, a crise, eu acho que a pandemia ela foi uma lupa, uma lente de aumento para todos os gargalos que a gente tinha na transformação digital. Ela expôs muito e deixou muito claro para a gente tudo aquilo que a gente tinha de dificuldade. E o microempresário, ele sofreu bastante, porque uma vez que vem a pandemia, ele fecha a porta de um dia para o outro e ele tem que buscar alternativas para manter o negócio dele funcionando. Ele não tem outra função, ele não tem outra forma, ele tem que se manter vivo e ativo. E aí ele teve que se reinventar, e a gente viveu alguns gargalos importantes, desde banda, né, quando ele trabalhava só no offline. E aí a gente está falando de academia, nós estamos falando de centros de educação, call center, saúde, comércio. Não teve ninguém que não foi afetado, inclusive as igrejas. Então, esses profissionais começaram a nos procurar primeiro. Olha, eu preciso me manter vivo, qual é a solução que você tem? Então, desde banda, para manter a produtividade, né? Como é que eu mantenho o meu funcionário dentro de casa, como é que ele continua produtivo, como é que eu faço uma conexão com ele, né? No Brasil, nós tivemos mais de 73% de crescimento de uso de videoconferência, né? 51% de crescimento no e-commerce. Então, esses dois dados, eles já tangibilizam para a gente o quanto que a gente estava amarrado, né, em soluções antigas e focadas no off. Então, produtividade e colaboração, mobilidade, segurança e performance. São os 4 grandes gargalos que a gente tinha nesse momento, e a gente atuou muito em tirar a fricção desse empresário, caminhar muito com ele nessa direção para o online, ajudando ele a construir step by step ali o contato com esse cliente remotamente. A gente fez uma primeira
live nossa, logo no início da pandemia, a gente convidou uma empresária, uma microempresária de moda de Uberlândia para falar com a gente e contar um pouquinho o que ela estava vivendo, né? O primeiro momento ela travou, o segundo momento ela começou a ser demandada e depois vieram os questionamentos, né? Como é que eu vou para a mídia, o que eu uso, como é que eu tenho tecnologia remota, como é que eu tenho segurança no pagamento, na entrega do produto, como é que eu me relaciono, como é que eu não perco performance. Então, um pouco do cenário a gente viveu e viu como grande oportunidade, né? O grande vetor de transformação digital que a gente viveu, de fato, foi o Covid, e ele nos proporcionou, de fato, ajudar bastante essa força motriz aí, que gira mais de 52% dos empregos do Brasil. Foi estar muito do lado desse microempresário para entender as dores e propor soluções para ele fugir dessa fricção do momento. Mas, Aislan, quando você fala com os clientes, né, quando você está conversando com os pequenos empresários, você sente que eles estão preparados para entender qual é realmente a vantagem de ter um pacote full service? Porque, no primeiro momento, é simplesmente se manter vivo e ter a coisa rodando, né? Depois, a complexidade aumenta, porque estar no ambiente digital, o armazenamento é uma questão, você precisa ter uma interface e precisa ter um atendimento também, fazer o negócio rodar, e vocês têm tudo isso. Então, assim, eu queria saber como é que você vê isso hoje, como é que você vê a evolução disso, né, quando você fala sobre ter uma solução completa. Muito, muito legal esse ponto, porque o microempresário, de fato, ele está todo o tempo olhando para o negócio e tentando mitigar risco, cortar custos, ser mais eficiente. E nós precisamos pensar que, para o microempresário, agora a gente está democratizando algumas ferramentas digitais. Há pouco tempo atrás, a gente não tinha isso. Eram situações mais parrudas para empresas num tamanho maior, e a gente está democratizando essa ferramenta agora. Outro ponto é a questão da cultura. Nós não tínhamos a cultura do online, nós não somos nativos digitais. A maioria desses microempresários nasceram com a porta para a rua, de lidar diretamente com o cliente e entregar valor naquela relação. Então, eu não vejo isso ainda, mas eu vejo um aumento da preocupação por isso. Quando a gente vê que o Brasil é recordista na América Latina de invasão cibernética, quando a gente tem dados relevantes de roubo de informações, abre um sinal vermelho e ele começa a procurar aquela ferramenta para suprir a necessidade. Quando ele não está mais no ambiente físico, ele precisa trabalhar remotamente, ele precisa ir para o cloud. E aí a nossa função, o nosso papel aí, social inclusive, é de conversar e falar, olha, o seu investimento traz um ganho, porque não dá para operar online com as mesmas ferramentas do digital. Não dá para ser analógico, atuar no digital com ferramentas analógicas. E a gente tem, sim, várias soluções e vários casos assim, que tangibilizam isso. Vou trazer um exemplo aqui, né? A gente tem uma mercearia, um mercadinho, e ele hoje, dentro do contexto a gente tem um assistente tributário que ele atualiza diariamente 18 milhões de regras fiscais. 18 milhões, é complexo. E aí, esse empreendedor de mercado, ele tem que ficar vendo todos os dias essas alterações, são 50 por dia, para ver se ele está tributando, de fato, de forma correta, o produto dele que ele está vendendo ali na ponta. E nós temos um assistente que, quando a gente implanta isso, é engraçado porque a primeira leitura é que 70% do que ele está vendendo, ele está tributando errado. E ele está tributando para mais. Então, a solução não é um custo, é um investimento, mas é um trabalho, como eu disse, de aculturamento, de sentar e fazer toda uma consultoria para tentar levar para ele algo que tire essa dor de ficar contabilizando isso manualmente, 50 atualizações dia, 18 milhões de registros, para ele focar, de fato, no que é importante para o negócio dele. Pois você falou sobre a questão da cultura digital, e eu queria ouvir um pouco o João sobre isso. Ele que esteve desde sempre, né, vendo aí a evolução desse nosso ecossistema. João, hoje certamente estamos melhores do que estávamos em 2008, mas o que é possível fazer para que se tenha um nivelamento da cultura do digital entre esses empreendedores, né, olhando para o futuro? Bom, a velocidade do crescimento do empreendedorismo no Brasil, né, é nítido, a gente está vendo aí essa velocidade.
Mas, por outro lado, a gente tem um gargalo, né? Um gargalo na informação, né? Parece estranho falar isso, que a gente tem gargalo de informação, mas tem, né? Muitos empreendedores saem fazendo sem nenhuma gestão, sem nenhuma organização, sem nenhum preparo, muitas vezes sem educação, para se preparar para aprender a empreender. Além disso, existe também aquela história de que vou fazer de qualquer jeito, né? O Arla acabou de dar um exemplo aí da preocupação do micro e pequeno empreendedor de tem que se atualizar e usar as ferramentas corretas e, inclusive, as conexões corretas, porque conexões que eu estou falando, inclusive, de internet, porque ele acha que muitas vezes só o celular dele vai lá e faz. Claro, a gente tem que sair fazendo para poder fazer o sustento, principalmente se for empreender por necessidade. Mas nós temos que, com toda essa informação na mão, com sites como da Pequenas Empresas, com informações do portal da Algar, e só para citar esses 2 exemplos, fora centenas de informação que a gente tem à disposição, um empreendedor ele tem que buscar a organização, o planejamento, o controle para empreender corretamente, para poder ganhar dinheiro para sempre, ter perenidade, longevidade, né? E não sair mudando de negócio porque aquele deu certo, aquele não deu certo. Mas por que não deu certo? Certamente porque ele não se preocupou com o planejamento, com a educação, com a organização. Então, a gente precisa, sim, esse empreendedorismo brasileiro, ele precisa ter pressa, mas ele não pode ser apressado. Eu acho que isso aqui é o ponto principal nessa questão da cultura do empreendedor brasileiro. Comparado com o empreendedor de outros lugares do mundo, a gente tem um escritório nos Estados Unidos, um escritório em Portugal, a empresa Bossa Nova, e a gente percebe, quando lida com os empreendedores, não é que eles são melhor que nós, mas eles estão um pouco mais preocupados com tecnologia, com organização, com infraestrutura de comunicação e com educação e com cultura. Então, isso aí junto, imagina a nossa capacidade de empreender, Eduardo, se a gente estivesse um pouco mais preocupado com esse conhecimento, porque informação, todos nós temos. Conhecimento é quem aplica a informação. É quem transforma essa informação em efetividade, em conhecimento, e para que o negócio dele tenha segurança e estrutura para daqui para frente. Perfeito. Eu também queria te ouvir sobre isso, Arlan, do ponto de vista da Algar, né? Como é que você entende isso? Como é que a gente pode contribuir, né? Eu falo aqui do ponto de vista de quem está no dia a dia aqui da PEGNI, é o nosso dia a dia, a gente respira isso, né? O nosso grupo de publicações da Globo respira isso. Agora, como é que, do ponto de vista da Algar, como é que a gente consegue promover essa cultura do digital entre os empreendedores brasileiros? Eduardo, as grandes empresas, elas não existiriam se não fossem as pequenas. Nosso relacionamento, ele é B2B, e a gente, eu falando aqui especialmente da questão da expansão, eu preciso olhar para esse microempreendedor como um grande parceiro e preciso ajudá-lo no ecossistema a sobreviver ali. Não adianta querer fazer as coisas de qualquer forma, ou não adianta querer colocar qualquer produto que não agregue valor. Nós temos uma preocupação de atuar, de fato, de forma muito consultiva, de visitar, entender, olhar as melhores práticas. A gente roda bastante o Brasil e vai muito a campo para ouvir daquele empresário o que é a dor dele de momento, o que ele precisa ali para, de alguma forma, o negócio dele ser pereno. Eu preciso de uma saúde financeira naquele ecossistema até para que outros se estabeleçam, para que eu me estabeleça enquanto grande empresa. E o que a gente tem feito é esse papel mesmo, é esse exemplo que eu trouxe antes da tributação. A gente tem vários exemplos, né? Agora com o fechamento da pandemia, eu gosto de trazer 2 exemplos muito simples. O primeiro é de um salão de beleza que foi altamente afetado. Fechou todo mundo, fechou as portas, acabou, e aí o que ele faz, né? E aí, quando a gente foi conversar com esse empreendedor, com esse nosso cliente, para tentar de alguma forma trocar uma figurinha, o que ele trouxe foi, olha, eu não tenho como digitalizar, para onde que eu vou, que ferramenta que eu vou ter, né? E ele começou a buscar dentro de condomínios agendas em que ele pudesse montar o salão dele, montar o salãozinho lá no salão de festas e atender unitariamente o cliente. Foi a forma que ele se manteve. Num segundo momento, quando ele voltou para a gente e falou, olha, agora eu já tenho uma demanda grande, vocês não têm nenhuma aplicação que eu consiga usar para que esse cliente faça um agendamento, que ele traga para mim alguma situação que eu não preciso ficar olhando a minha agenda, que ele já entre lá e já faça isso é possível? Olha, nós temos um serviço aqui, nós temos um produto, nós podemos te ajudar.
E aí, para tirar também um pouco desse gargalo, dessa dificuldade, para o cara pensar no negócio dele, né, o microempresário, de novo, reforçando a situação de parceiro, quando eu olho para um depósito de gás, por exemplo, qual que é a imagem que a gente tem desse microempreendedor? Ele tem um cercado, um lote cercado com brita, os botijões de gás, e ele vai lá, você compra o botijão, ele te entrega, você vai embora, liga e pede. A gente entrou a fundo, fez um deep dive em um cliente nosso, e a gente percebeu que ele perdia por dia 4 ligações. Quando entrava a ligação, ele estava ou entregando um gás, ou ele estava fazendo alguma coisa, aquela ligação perdia. E a gente sabe, o gás acaba quando você está fazendo a comida, quando você está fazendo alguma coisa. E aí, quando você ligou, não atendeu, você liga para outro. Né? A geladeira tem lá uns 5 papeizinhos, 5 imãs lá com distribuidor de gás, né? E aí, o que a gente apresentou para ele uma solução, ele falou, olha, o que você está perdendo aqui é aproximadamente R$10 mil, porque são 4 ligações dia. A gente precisa de implantar uma solução, e a solução que eu tenho é essa aqui. Então, é muito disso, sabe, Eduardo? É se colocar com empatia, entender o momento, como consultoria e aculturar. Acho que o João foi muito assertivo. Não é a visão do saber, é conhecer e aplicar aquilo da melhor forma. E a gente tem tentado e buscado fazer isso da melhor forma possível com esses clientes, com os nossos parceiros. Nas suas conversas, quais são as principais dificuldades? O que você vê que realmente ele patina ali no momento em que você vai falar com ele? Tem alguma dor específica, algo que você vê que é recorrente entre os clientes? Bom, o primeiro ponto grande é a dor do custo, né? A visão de que qualquer solução que for colocar para o negócio, qualquer automação que se for fazer ali, gera um custo adicional, e para o negócio dele, para o microempreendedor, ele está sempre trabalhando ali numa situação muito arrochada, ele está sempre tentando otimizar custo. Acho que talvez seja esse grande gargalo, e quando eu digo da democratização das ferramentas, é que a gente hoje, por ser uma empresa de telco, né, de full service, a gente consegue trabalhar com valores muito, muito abaixo daquilo que tinha. E aí entra a questão da cultura mesmo, de olhar e falar, bom, eu não tenho condição de ter isso, eu vou continuar na minha caderneta, eu vou continuar aqui atendendo meu telefone, na minha planilhinha aqui no computador, eu vou continuar tendo uma pessoa para fazer determinado serviço. E aí, quando você consegue desconstruir isso, mostrar que existe valor naquilo e que ele conseguiria potencializar o negócio, fica muito claro para o empreendedor, e aí sim ele entende a importância da tecnologia. Que é bom colocar que a tecnologia não é um problema. A tecnologia ela é a solução. É a forma de aplicar essa tecnologia e que seja um produto sob medida para resolver aquele problema que faz ele desconstruir essa questão de preço. Então, o primeiro é isso. E acho que o segundo passo, quando a gente desvencilha essa questão de custo, é a questão do como. Como é que eu vou me lançar? Assim, eu tenho uma geração de valor aqui de cliente, de relacionamento. Como é que eu faço isso digitalmente? Como é que eu gero valor para esse cliente à distância? Eu trabalho aqui há tanto tempo com proximidade. Então, aí a gente vai começando a conversar e também aproximando ele de que o on e o off são importantes e que a gente precisa estar onde o cliente deseja estar, né? Então, para isso, essa questão da cultura torna mais fácil o entendimento. Vencido o obstáculo do valor, a gente consegue mostrar que é importante esse investimento, essa transformação para o digital. Sim, o João falava sobre a criatividade do empreendedor brasileiro, né? Ele é criativo por natureza, mas para ele saber que esses pacotes são customizáveis é uma informação muito importante. O quão customizável é esse pacote? O que é possível fazer hoje? Porque né, não é todo mundo que tem essa visão. Muita gente acha que isso é uma coisa inatingível, inacessível. Em que nível de customização nós estamos falando, Aislan? Vou pegar os dois exemplos aqui, né? Quando eu dei o primeiro exemplo da questão tributária, nós estamos falando de um produto que vai variar de R$70 a R$150 para tirar um custo de uma pessoa que vai ter que ficar olhando o dia inteiro para tributo. Quando eu falo dessa questão do gás, que a gente resolve uma dor de R$10 mil, eu estou falando de um produto de R$160, R$180. A customização, ela passa muito por entender qual é a fricção que eu vou tirar do relacionamento com o cliente, qual é a ponte que eu vou construir nesse relacionamento, qual é o valor que eu vou trazer. Então, de fato, a gente percebeu que há uma dificuldade de entendimento disso. A Algar fez um projeto que é muito interessante, que é o Algar Labs, onde a gente começou a trazer uma série de informações desse mundo digital,
Começamos a promover lives, gerar conteúdo, gerar valor, convidar esse cliente para vir, ouvir e entender os caminhos que a gente estava indo, e a gente foi se colocar no momento de aprender junto. Ninguém tinha, nesses 180 dias que a gente viveu, né? Estamos entrando numa outra fase agora, né? Mas esses primeiros 180 dias foi de reação, aconteceu, bum. E a gente foi entendendo junto com cada um que foi acontecendo. Por isso da customização e da importância, né? A gente já tinha produtos que eram mais compatíveis com o microempreendedor, e agora é mostrar para ele o quanto essa customização e essa solução fariam do negócio dele mais leve e que ele pudesse focar de fato naquilo que interessa, que é gerar receita para o negócio dele. Sem dúvida, sem dúvida. Pensando na possibilidade da gente ter um legado da crise, né? No momento em que a gente viu essa aceleração, muita gente conseguindo fazer de um jeito ou de outro a sua transformação digital entre os pequenos empreendedores brasileiros, vocês conseguem entender que isso tudo trará um legado para o ecossistema de empreendedorismo? Quer dizer, você acha que a gente vai sair melhor dessa crise toda, apesar de toda a dificuldade? Eu queria que vocês dois, queria a visão dos dois nesse particular. Como é que vai ser daqui para frente? Qual a visão de futuro? Bom, a minha visão é que, por conta de tudo que aconteceu, ficou muito claro no mercado e com a digitalização o modelo da nova economia. A velha economia, a economia tradicional, digamos assim, todo mundo já conhecia, comprar, vender, alugar, prestar serviço. De repente, foi possível novos modelos de negócio, né, negócios em escala, como a gente fala, à disposição desses empreendedores, como download de aplicativo, modelo de assinatura e tantos outros modelos que a digitalização e a nova economia permitiu, de repente, inclusive novas formas de trabalho, novos postos de trabalho, novos modelos operacionais. E aí vem uma grande diferença, e por que eu estou te falando isso, Eduardo? Por conta dessa história da criatividade e a inovação, né? Isso também começou a chamar a atenção. Então, de um lado, a gente tem a nova economia, a gente vê a inovação chegando e as pessoas confundindo inovação com criatividade. Criatividade é você criar coisas novas. Inovação é você fazer coisas novas, né? E aí é muito mais prático, muitas vezes, o empreendedor identificou a nova economia, negócios escaláveis, e aí a inovação vem com a praticidade, com a tecnologia, com a flexibilidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, passaram a entender que com uma camada de serviço pode ser aplicada dentro das chamadas tradicionais. Então, por exemplo, eu vi caso acontecendo de uma padaria se tornando escalável. Como uma padaria pode se tornar escalável se ela tem o método tradicional de fazer o pão no forno e vender no balcão? De repente, se fez uma camada de serviço escalável na internet, de assinatura de pão, onde os clientes recebem um pão em casa todo mês. E aí, cara, isso gera uma oportunidade até de aumentar a produção, não daquela padaria, e é isso que eu quero chamar a atenção, que os empreendedores aprenderam a fazer isso. Ele entendeu que a camada de serviço, como ela é escalável, ela cresce sem precisar crescer em infraestrutura, de repente começou a se plugar mais e mais padarias dentro dessa camada de serviço, que passou a ter um volume de serviço e de negócio muito maior. Então, isso para te dizer que a gente vai... não tem volta. Não tem volta. A nossa mente expandiu, muitos empreendedores descobriram e identificaram essas possibilidades que a gente está falando, seja através de conteúdo mais específico neste ponto, seja através de infraestrutura e ferramentas, como o Aislan comentou aqui, que agora está disponível e que antes não estava. Muitas empresas aceleraram em 180 dias o que eles iam fazer em 2 anos para poder estar disponível para isso. Então, eu sou muito otimista, eu já sou otimista por natureza. Você tem ideia, no período da pandemia, a gente tem mais de 600 CNPJs investidos na Bossa Nova, nós só perdemos 1, né? Por quê? Porque essas empresas já operavam no modelo da nova economia. Essas empresas já eram, digamos, de base digital, com todo esse entendimento do que é inovação, do que é criatividade, do que é todo esse potencial que todos eles têm, se de repente eles começarem a entender o que é conhecimento,
o que a educação, o que a infraestrutura de tecnologia pode ajudar a todos eles que estão nos assistindo aqui a se manter no mercado, a ganhar dinheiro e a competir. Quando o empreendedor chega para mim e diz assim, João, tá tudo ruim, eu não estou conseguindo. Cara, as oportunidades estão aí na tua mão. Então, só ir lá buscar, aprender e a desenvolver novas habilidades, novas competências para poder conquistar aquilo que você precisa. Maravilha, Aylan. Queria a sua visão também um pouco sobre isso, sobre o legado, o que você vê aí para o futuro, né, depois de tudo isso que a gente viveu. Olha, Eduardo, eu acredito muito, eu concordo muito com o que o João trouxe. Eu acho que a gente achou oportunidades onde a gente, em princípio, havia um temor, né? A ida para o digital, ele não anula o offline. E eu acho que a gente agora ganha um outro braço, esse microempreendedor, aquele que experimentou, que foi para o on, foi para o digital e se transformou, que ele se preparou sem mexer muito na estrutura, porque ele começa a lidar com a automação, com a inteligência, começa a gerir melhor os recursos dele ali para o on. Com uma reabertura do mercado, o off ele não desaprendeu, e aquilo ele ganha um outro braço. O que a gente tem de mais importante agora, de novo, voltando, é que a gente tem que saber operar nas duas coisas, são situações diferentes, né? O João trouxe o exemplo da padaria, né? No meio da pandemia, era aniversário da minha esposa, eu queria comprar alguma coisa e eu achei uma cesta. Bom, vou ligar, vou pedir uma baita cesta. E aí eu comecei a procurar e achei um aplicativo pro ON. O aplicativo, ele me permitia comprar e pedir a cesta, mas eu tinha que fazer o pedido com 48 horas. Falei assim, poxa vida, mas eu quero pedir agora. E aí, quando eu liguei para pedir, eu falei, olha, vocês podiam revisitar, porque às vezes a pessoa pensou, lembrou aqui com 6 horas de antecedência, ou com um dia de antecedência, por que não melhorar essa ferramenta? Então, ele está gastando um recurso do offline ali para gerenciar uma situação que é uma deficiência dele do on. Então, eu acho que o grande legado nosso é que entramos num cenário que nós fomos empurrados para o digital, na base da pancada mesmo, por fórceps. Agora nós estamos voltando para o offline e o grande entendimento é saber empreender no on e no off para extrair os melhores, porque quem conseguiu romper, sobreviver e gerar valor nesses meses em que teve fechado no on, ele não pode deixar para trás o ponto físico, quando foi importante para ele, né? E entender que são duas situações que funcionam de forma diferente, tem soluções para os dois pontos de forma diferente, mas eu acho que esse é o grande legado, o empurrar para o on e gerar valor nessas duas situações do analógico e no digital. Perfeito, Aylan. Pessoal, vocês estão chegando aqui agora para esse papo. Nós estamos falando hoje aqui sobre os principais desafios digitais das micro e pequenas empresas, com duas feras aqui, o Aylan Mendonça e o João Kepler. A gente já começou esse papo, tem muita gente aqui mandando perguntas. Se vocês quiserem interagir, podem mandar aqui que eu vou encaminhar as perguntas para os nossos convidados. Chegou uma aqui do Antônio: quais os primeiros passos para quem quer engrossar no mundo digital, de uma maneira otimizando custos? Em geral, o pessoal está perguntando muito aqui, como é que eu começo, né, a empreender? Essa é uma pergunta muito recorrente. Acho que dentro do contexto que a gente está vivendo aqui, tem muitas lições aprendidas. E, mais uma vez, queria a visão dos dois aqui, João e Aylan. Como é que a gente começa a empreender, tendo como pano de fundo esse novo cenário de grandes desafios digitais? Bom, para começar a empreender, você precisa, apesar de você estar muitas vezes desenvolvendo negócios, né, você precisa se conhecer. Você precisa saber aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você quer fazer, aquilo que você ama fazer. Parece meio romântico isso, mas, cara, faz um sentido enorme quando você se conhece, você pratica o autoconhecimento. Então, se eu puder, de cara, te deixar uma dica, antes de se aventurar a desenvolver negócios, você tem que entender as suas competências, as suas habilidades, o que é que você sabe fazer, o que é que você não sabe fazer, o que é que você gostaria de fazer, e procurar conhecimento em cima de cada item que te falta, que você sente que falta o aprendizado para fazer isso. E aí, quando você for desenvolver negócios, a partir do momento que essa etapa está desenvolvida, você tem que buscar fazer pelo menos um mini planejamento. Mesmo que a sua ideia esteja ainda na sua cabeça,
e tentar tirar da sua cabeça e botar no papel, escrever alguma coisa, uma bússola, quando você escreve, você externa muita coisa e você vê os seus pontos de dificuldade. Então, existe, por exemplo, métodos simples, não é complicado, você vai ver, é só você procurar. Existe também um método chamado Canvas, C-A-N-V-A-S, Canvas. São 9 perguntas que o Canvas te faz, né? Quem são teus possíveis parceiros? Qual é o problema que você quer resolver? Como você vai resolver? Quais são os canais? Como é que você vai entregar? Como é que você vai vender? Com quem que vai produzir? Quanto vai custar? Então, assim, o Canvas, ele te faz perguntas. Através dessas perguntas, você começa a responder e você vai ver também, muitas vezes, que você não sabe responder. E quando você não sabe responder, o que você vai fazer? Vai procurar informação. E quando você preencher todo esse canvas, você vai dizer, uau, eu estou pronto, já entendi, já mapeei todas as questões e posso começar. Essa é uma dica muito, muito, muito boa para quem está começando. Outra dica é se você, por exemplo, quer melhorar a sua empresa, seu pequeno negócio, busque benchmark, busque comparativos, não com seus concorrentes. Busca pensar, ampliar sua visão para ver, por exemplo, você é uma empresa que vende televisão, uma coisa simples, né? uma loja. Cara, que tal você olhar a empresa de logística? João, não tem nada a ver com meu varejo, a minha lojinha. Cara, a logística vai te dar uma outra visão sobre várias coisas. Então, a gente não pode só olhar no segmento que a gente conhece e olhar os concorrentes. A gente tem que olhar pessoas que estão fazendo diferente. Porque esse é o momento que a gente tem de criação, de inovação e de buscar a melhoria do nosso negócio. Então, se você quer começar, tem vários caminhos, mas o caminho que eu te oriento é o caminho do conhecimento, é o caminho de você se faz as perguntas, que aí você mesmo vai encontrar a resposta. Não fica querendo, vou buscar dinheiro em banco, vou fazer não sei o quê. Se você me permite, por exemplo, quando eu comecei a empreender, lá atrás, muitos anos, 40 anos atrás, na minha época, era assim, eu tinha que comprar telefone, o Arlan vai poder dizer assim, tinha que comprar um telefone, era caro, mesa, cadeira, estrutura, aluguel, eu pensava nisso, eu pensava em infraestrutura, né? Hoje, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar como eu vou validar esse meu negócio, essa ideia que eu tive. Depois é que eu vou ter custo fixo. Então, a gente tem essa oportunidade hoje de empreender sem investir em estrutura física. Empreender com a mentalidade da nova economia é você primeiro validar, saber se aquilo que você pensou tem clientes que vai comprar. Então, não sei se falei tudo, mas esse é apenas um insight, um start para você que está aí querendo desenvolver suas atividades para que você possa vencer, né, nesse momento. Sensacional, João. Você quer comentar, Aslan? O João falou tudo. Eu vou só 2 toques assim que eu acho que vale muito a pena. O planejar, né? Porque o planejar ele depende em que meio você vai operar, seja off, on, com transformação digital ou não. Se for ingressar no mercado, não seja mais um, né? Agregue valor e gere algo de diferente para aquele contexto, né? Tem um propósito muito claro e olha para o mercado, né? O João citou aí Algar. O único produto que a gente tinha basicamente era voz, né? Há anos atrás. Quem se apegou exclusivamente à voz ficou para trás, né? Quantas empresas não entraram, tiveram sucesso, não observaram mudança de mercado, não embarcaram nas mudanças e foi engolido pela concorrência, né? Então, acho que foi muito oportuno o João ter colocado e falou praticamente tudo mesmo. Muito bom. E o pessoal aqui que está seguindo a gente, está todo mundo comentando, nossa, excelente, muito bom, é isso mesmo e tal. Tem muita gente, nós temos aqui mais de 400 pessoas seguindo essa conversa. Nós já estamos aqui há mais de 45 minutos falando sobre os grandes desafios digitais das micro e pequenas empresas. Eu queria fazer uma pergunta para você agora, Aslan. A questão de cibersegurança e dados é uma questão cada vez mais importante, né? Assim, no ambiente digital, ter a segurança dos dados dos teus clientes é algo vital, principalmente num momento agora em que você tem a nova Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você já falou anteriormente sobre ataques cibernéticos, né? E o quanto isso pode colocar em risco os negócios. Evidente que quem está começando a fazer, isso ainda é um problema que vai encontrar lá na frente, mas, de fato, esse é um grande desafio.
né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a questão de segurança no digital e o quanto isso é importante para os negócios. Muito legal. Bom, a segurança, tá ligado? Porque quando você vai para o digital, né, você tem que estabelecer uma relação de confiança com o teu consumidor. Para você comprar de um determinado site ou de uma determinada empresa, você precisa ter segurança naquela relação ali que está sendo estabelecida, né? Então, a gente tinha um gargalo muito claro em segurança, também muito de cultura, né? A gente, enquanto brasileiro, a gente consome pouco esse produto, mas pós-pandemia e dado o volume de ataques, né, chegou a crescer 600% o volume de ataques cibernéticos. A gente teve no Brasil 1,6 milhões de ataques nos 3 primeiros meses desse ano, antes desse boom que a gente teve do e-commerce. Então, eu acho que só me permita, Eduardo, eu vou discordar só de um ponto, né? Mesmo o pequeno empresário, ele já tem que começar a pensar nessa solução de início, por mais que não seja um volume considerável, mas se não for pensado logo no início, ele começa a ter problema para frente para estruturar essa parte. Então, começou pequeno, tem uma solução adequada para aquilo, cresceu um pouquinho, tem uma outra solução, deu mais um salto, tem uma outra solução que consegue cobrir aquilo ali. O ponto mais importante desde um e-mail, com um spamzinho lá, um vírus que você vai clicar e vai criar um problema para você, até sites em que as pessoas vão clicar e vão ceder alguns dados, para qualquer tipo de ataque, a gente está suscetível se a gente não tiver uma proteção. Então, o primeiro ponto é entender isso, buscar a melhor aplicação para estar no mercado e se resguardar, né? O que a gente vê hoje é que, principalmente com a LGPD agora, faz todo sentido qualquer tipo de precaução ligada à segurança de dados que vão transitar. E lembrando que, como a gente ainda, e eu acredito que a gente não volte, é uma opinião minha, né, que a gente não volte à normalidade de operar 100% dentro dos escritórios, né, eu espero que não, até a gente vai ter aí alguns dias de escritório, outros de home office, muita informação, muito dado, muito documento vai transitar nessa rede, seja ela pública ou privada, e aí, de novo, a importância da empresa se resguardar e resguardar o cliente dela. Então, acho que nós já começamos a ter uma solicitação acelerada desse tipo de produto, muitas empresas têm consultado a gente, infelizmente algumas já após ter sido acometido de algum tipo de ataque, porque, infelizmente, a gente acaba, olha, aconteceu isso, agora eu preciso de uma solução, mas a gente tem feito um processo de aculturamento com o microempresário, mostrando para ele que a gente tem, sim, soluções customizadas ali, que cabem dentro do bolso, para ele se precaver. Uma vez eu vi, Aislan, um hacker dando entrevista, um ex-hacker dando entrevista, e ele dizia que o fator humano é muito importante quando se fala de segurança, né? Assim, também aqui a questão cultural é uma questão muito importante, porque muitas vezes os ataques vêm e por não saber ou por simplesmente estar ali incauto, você acaba caindo dentro de algo que foi programado. Também eu acho que isso é muito importante levar em consideração, né? Também aqui a questão cultural de entender esse tema é muito importante, você não acha? Perfeito. Nós estamos falando de tecnologia, mas que é operado por pessoas, né? Se você tem uma pessoa, um microempreendedor ou uma pessoa que está operando ali na empresa e recebe um e-mail, dá um exemplo do que nós vivemos agora. Você recebe um e-mail com um título de Covid ou alguma informação sobre a retirada do auxílio emergencial, a pessoa automaticamente clica, porque o título é chamativo, né? Aquilo induz ao erro. E é engraçado porque até a gente que lida com isso no dia a dia, em alguns momentos a gente se pega olhando para algumas situações e fala assim, bom, será que isso aqui de fato é uma informação que veio do banco? Será que isso aqui de fato eu preciso enviar? Então, o fator humano e a aculturamento e o entendimento e dar clareza de como é que funciona esse processo é importante para quem está ali no dia a dia. Então, basicamente é isso. O fator humano ele não pode ser desconsiderado em nenhuma etapa dessa migração para o digital.
Muito bem. Nós estamos recebendo aqui algumas perguntas da nossa audiência. Me pediram aqui, Aislan, a indicação de uma solução de segurança. Tem alguma específica que você gostaria de indicar? Porque o assunto realmente repercutiu aqui na thread. Bom, acho que o intuito da live nem é esse, é gerar conteúdo, mas a gente tem um produto que chama Proteção Web. É um produto que cabe no bolso do microempreendedor, posso garantir isso. Ele faz uma gestão de ataques, ele consegue tirar ali algumas referências de como é que estão tentando invadir. E se não me engano, aqui é algo em torno de R$40 mês. É um produto bastante dentro da realidade do microempreendedor. É aquilo que eu falei, sabe, Eduardo? Às vezes um custo, que é visto um custo, ele resolve uma dor e um problema muito maior, né, para se resolver lá no futuro, né, de um sequestro de dados, de um vazamento de informação, de uma adulteração de números, enfim. Então, fica essa dica aí, depois entra no portal da Algar, né, algar.com.br, algartelecom.com.br, tem o descritivo desse e de outros produtos lá. Maravilha, Aislan. Nós estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso papo. Realmente, muita gente parabenizando os nossos dois convidados aqui pela qualidade da conversa, né, pela aquilo que a gente conseguiu trazer aqui, espero que seja útil, né, para vocês. Queria, então, fazer uma última rodada aqui com vocês dois, né, uma vez que a gente talvez não vá conseguir dar atenção individualizada para todo mundo que se expressou aqui no nosso feed, né? Mas está aí registrado, esse material pode ser resgatado, inclusive, depois. Queria só fazer uma última rodada. Acho que uma das coisas mais interessantes que ficaram aqui do nosso papo é o fato de que hoje, cada vez mais, você que está começando a empreender ou que já empreende, já sabe que pode ter acesso a soluções tecnológicas altamente customizáveis por tamanho do teu negócio e por tamanho da tua necessidade. Eu acho que essa é uma grande constatação desse nosso papo. E aí, quando a gente falou sobre como começar a empreender, né, que gerou também um grande interesse no nosso feed, ficou muito clara a noção de que se você tiver foco no teu cliente, foco na resolução do problema das pessoas, né, primeiro, né, entender se realmente a tua entrega de valor é algo que vai fazer diferença na vida das pessoas, isso é muito importante, né, quer dizer, ter isso como norte para todo o trabalho. Eu queria abrir essa última rodada para que os senhores fizessem suas considerações finais, uma vez que a gente está realmente caminhando aqui para o finalzinho do nosso papo. Queria começar com o João, por favor. Bom, obrigado a todos vocês que assistiram. Não consegui responder a todos que estão aqui no Instagram. Queria dizer que depois que muita gente me perguntando, tá, João, como é que eu tiro do Canvas e boto em prática? Então, faça um protótipo, faça um sitezinho básico. Hoje a gente tem ferramentas gratuitas, não tem mais desculpa para não fazer um protótipo, e valide. Validar é quando alguém que é o seu cliente, coloca de se comprar ou não, ou compra aquele serviço. Então, eu queria dizer para vocês que o foco é do cliente, é a dor dele, não é a sua. E se você tem uma empresa, e se você não está conseguindo crescer ou se manter, procure uma palavra chamada PMF, Product Market Fit. Estude sobre isso. É quando o seu serviço e seu produto não está encaixado no mercado, com o modelo de negócio errado, com a precificação errada, com a persona errada. O erro, alguma dessas coisas não está convergindo e você está errando aí. Procure o PMF e você vai conseguir, pelo menos, identificar onde está o teu problema hoje. Então é isso, eu queria dizer a todos vocês, agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e dizer que empreenda, o Brasil precisa de todos nós, e que bom que nós estamos comemorando a Semana do Empreendedor e do Micro e Pequeno Negócio. Nós somos a alternativa para o desenvolvimento desse país, e eu lido com muitas e muitas empresas diariamente que a gente investe na Bossa Nova. E se você tem uma startup, aplique para a Bossa Nova, bossainvest.com, vou ter o prazer de, quem sabe, investir em você. E também assista o programa O Anjo Investidor. Acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigado.
Maravilha, João. Legal. Legal. João, eu falei antes aí contigo, eu sou um admirador do seu trabalho, aprendi muito com você hoje. Eduardo, obrigado aí pela condução, foi excelente. Quero dizer que assim, a Algar tem como propósito gente servindo gente, servir a comunidade da melhor forma. Eu acho que o empreendedor brasileiro, que é um herói, porque o Brasil definitivamente não é para amadores, o empreendedor brasileiro é alguém que sonhou, idealizou e botou em prática, e hoje é a força motriz. Então, eu estou aqui, contem com a gente, a Algar está à disposição para você que é cliente, para você que não é cliente, a gente está sempre disposto e aberto para gerar o melhor valor possível nessa relação. A gente precisa muito de vocês, a gente se coloca à disposição para isso. Obrigado pelo momento, para todo mundo que assistiu. E mais uma vez, como hoje é um dia mais que especial, né, o Dia do Empreendedor, eu fiquei duplamente feliz por participar, porque apesar de não empreender como CNPJ, eu empreendo como pessoa física dentro de uma empresa que valoriza muito esse processo. Obrigado, gente. Até a próxima. Muito obrigado, Aislan e João, pela sua contribuição aqui. Eu acho que ao longo dessa 1 hora a gente conseguiu explorar diversos pontos que são úteis aí para a nossa audiência. De fato, falar com quem entende do assunto faz toda a diferença. Eu queria, em nome do Geleb, agradecer a vocês dois pela possibilidade de fazer esse papo aqui, né, pela boa ideia de realizar essa conversa exatamente no Dia do Empreendedor. E espero que a nossa audiência tenha curtido, espero que tenha feito sentido para todos aí. Então, muito obrigado, pessoal, e até a próxima, hein? Tchau, tchau.